Pessoal, estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês então sobre o exame de colapso traqueal. Depois de alguns anos trabalhando na área, recebendo solicitação de veterinários de tudo quanto é área de São Paulo, fazendo exames de avaliação por teleradiologia de outros estados, a gente começou a reparar que parece que há um pouco de dificuldade em tentar entender como é que a radiografia pode ajudar nesse diagnóstico do colapso traqueal. A gente separou aqui um pouquinho para a gente conversar sobre esse exame, como é que a gente desenvolveu algumas radiografias que a gente inclui num estudo de colapso traqueal. Então, vou compartilhar um pouquinho dessa informação com vocês aí, para vocês seguirem, tentar realizar esses exames. Se por acaso surgir algum tipo de dúvida, a gente presta também o serviço de avaliação à distância dessas radiografias, certo? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho então sobre o colapso traqueal. No caso do colapso traqueal, então, o que acontece? A má formação desses centros acaba causando ou estiramentos ou frouxidão desses ligamentos, que faz com que reduza o diâmetro de dentro da traqueia, né? Do lumenzinho dentro da traqueia. Desta areazinha que a gente consegue ver aqui na radiografia, ó, esse tubinho radiotransparente, que é por onde o ar vai passar. Tá? Então, essa seria uma das alterações mais importantes. Isso é dividido em graus. Esse colapso de traqueia pode ser um colapso de traqueia simples, discreto, pode ser um colapso de traqueia moderado e, em alguns pacientes, até grave, ponto de causar distrição respiratória grave, dificuldade para respirar bastante importante. Os principais sintomas clínicos que esses animais têm são de uma respiração ruidosa, rouquidão, uma respiração semelhante ao corte de um serrote, tá? E também tosse. E essa tosse ela tende a se intensificar quando esse paciente tem algum tipo de excitação. Quando o dono dele chega em casa e ele vai fazer uma festa, quando você estimula apertando a traqueia desse animal. E esses graus diferentes, cada um deles vai ter uma indicação de um tratamento. Quanto mais grave o colapso, o tratamento dele, quase que exclusivamente, é de você tentar, de alguma maneira, fazer uma dilatação desse lúmen por dentro da traqueia, que são os estentes traqueais. Esses estentes são mecanismos em que você, de maneira artificial, promove e mantém essa traqueia distendida por dentro dela, certo? A única coisa que a gente vê como radiologista, e aí eu vou tentar agora falar um pouquinho para quem estiver assistindo, seja você médico veterinário, seja você o dono de um cachorrinho, para quem quiser. Quando o veterinário tem essa suspeita, a traqueia ela começa na cabecinha do animalzinho, lá perto do pescocinho, bem no início do pescoço, e vai terminar dentro do tórax, em cima do coração. Isso são regiões anatômicas diferentes, região cervical, região torácica. Tá? A maioria dos pedidos que a gente recebe de radiografia para avaliar colapso traqueia vem assim, ó, solicito exame radiográfico da região cervical para avaliação do colapso traqueal. Bom, o colapso traqueia, então, ele pode acontecer no segmento cervical, pode acontecer no segmento torácico e pode acontecer na transição entre esses dois, que é no segmento cérvico-torácico. Isso não é uma maneira que a gente consegue adivinhar onde isso vai acontecer. Por isso até que a gente vai fazer um exame de radiografia para tentar pesquisar isso. Então, se a gente faz um exame exclusivo da região cervical, existe uma possibilidade muito grande de eu fazer esse exame e esse exame não ser conclusivo, de eu não conseguir reproduzir ou demonstrar pela radiografia que esse paciente tem um colapso de traqueia. Então, clinicamente, ele tem os sintomas, o veterinário fez o reflexo de tosse, foi positivo, o paciente tem dificuldade para respirar, a tosse incomoda à noite o cliente, o dono do cachorrinho, e você não vai conseguir confirmar essa hipótese de diagnóstico, apenas com essa radiografia. Bom, a gente também recebe imagens de radiografia para avaliar, de clínicas veterinárias, independente do local, certo? Do Brasil, América Latina, de onde precisar. A gente também
faz a avaliação desses exames. E não é com tanta infrequência que a gente recebe umas imagens assim, ó, onde a pessoa solicita a avaliação então do segmento cervical e torácico da traqueia, posicionando o paciente dessa maneira. O posicionamento também da região cervical de maneira incorreta também não auxilia, porque as informações não conseguem ser transmitidas dessa maneira. Então, a única coisa que eu consigo dizer é que tem um tubo aqui transparente que chega até o coração. Ponto. E não tem sinal de colapso nessa imagem. Bom, então imagina também que se eu não consigo tirar a dúvida se os pacientes têm ou não colapso traqueal, também imagina que o colega que solicitou esse exame vai ficar um pouquinho frustrado porque a gente não vai conseguir confirmar essa hipótese diagnóstica. Então, quase todos os exames recebidos para avaliação por teleradiologia chegam dessa maneira aqui, ó. Avaliar a traqueia e pulmão, e a maioria dos lugares que pede, que solicita teleradiologia, provavelmente eles não têm um médico veterinário radiologista na rotina, mas tem um médico veterinário para realizar os exames. Como a gente realiza esse exame, então, aqui na raio-x-vet, ó. Essa, então, seria uma imagem da região cervical para avaliação do trajeto traqueal, mas eu também consigo fazer a avaliação da laringe, das estruturas da região nasofaríngea, dos ossos do aparato ioideu, mas principalmente aqui do trajeto traqueal, tá? Do segmento cervical. Quando a gente tem a suspeita do colapso de traqueia, existem algumas técnicas em que a gente pode simular o reflexo de tosse, promovendo uma compressão mecânica por um artefato não radiopaco na região cervical ventral. Isso eu promovo uma pressão na região cervical para estimular que essa traqueia diminua o diâmetro dela. Assim eu confirmo o diagnóstico do colapso. Então, quando eu promovo essa pressão, o que vai acontecer com a traqueia? Ela se desloca, e essa já faz parte de uma das minhas avaliações, como é que eu vou fazer, se isso tem ou não algum grau de estreitamento. Uma outra radiografia que a gente vai fazer é a radiografia em que eu faço uma angulação do feixe de raio-x para ele entrar também na região cervical cranial, e aí eu vou demonstrar essa traqueia olhando como se eu estivesse olhando ela de frente. Então, nessa imagem, o diâmetro da traqueia precisa ser arredondado, tá? Isso indica para a gente que essa traqueia, então, tem um diâmetro normal. A outra coisa que a gente percebeu é que nem todo paciente que tem um reflexo de tosse positivo, ele simplesmente tem um colapso de traqueia. Então, mais um motivo para a gente não investigar única e exclusivamente o segmento cervical. Às vezes a gente está falando de um paciente que tem um processo inflamatório bronquial, uma traqueobronquite, alérgica. A causa a gente não vai conseguir falar pela radiografia, mas eu consigo identificar o padrão pulmonar dele. A avaliação da região torácica, a gente faz ela com 3 projeções radiográficas. Tá? A lateral direita, que é esta primeira que vocês vão ver aqui. Nessa radiografia, a gente consegue ter as melhores referências anatômicas relacionadas ao formato da silhueta cardíaca. Temos também aqui o posicionamento dos brônquios, né? O trajeto dos brônquios primários correspondentes ao pulmão esquerdo. A radiografia lateral esquerda. Nessa radiografia, a gente consegue confirmar algumas hipóteses diagnósticas na lateral direita, consigo melhores informações sobre os brônquios pulmonares dos locos direitos, posição do diafragma, confirmação de outros achados. E a projeção ventrodorsal, né? O paciente vai ficar em decúbito dorsal, e aqui também, da mesma maneira, eu vou confirmar ou excluir algumas informações achadas nas radiografias realizadas laterais e fazer uma melhor avaliação do arcabouço torácico desse animal. Então, a avaliação que a gente consegue fazer é uma avaliação completa, né, tentando buscar o maior número de informações que a gente consiga responder para o colega. Então, basicamente, o que a gente vai avaliar nesse exame? Região de laringe, os trajetos da traqueia, cervical e torácica, os campos pulmonares, silhueta cardíaca, arcabouço torácico, espaço periastinal e pleural. Então, a avaliação do exame ela é completa. Isso, pelo que o método pode nos oferecer, ela é uma avaliação completa. Agora sim,
consegui realizar todas as radiografias que eu podia para tirar todas as dúvidas em relação à causa da tosse desse paciente. Se ele tiver o colapso traqueia, a gente vai conseguir identificar. Se ele tiver qualquer outra alteração que a gente consiga ver por esse método, a gente vai identificar também. Existem outros métodos também para diagnóstico do colapso de traqueia, como a endoscopia, a avaliação por fluoroscopia. Cada médico veterinário vai saber também a indicação do melhor método para o diagnóstico do seu paciente. A gente realiza o exame aqui desta maneira. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente para ter um pouco mais de informação, nossas redes sociais já vão informar agora daqui a pouquinho. A gente faz a avaliação também de imagens por teleradiologia. Se você tem uma clínica veterinária, tem um aparelho de raio-x, ou se você até tem o seu serviço de radiologia com um radiologista e precisa de um apoio, aí, de um auxílio em alguns diagnósticos específicos, pode contar com a gente também. A gente também presta esse serviço de apoio ao colega radiologista, certo? Então, entre em contato com a gente. O nosso telefone aqui da recepção, o nosso WhatsApp, e siga a gente nas redes sociais também. Obrigado, grande abraço.